nesse momento, é um momento nosso. Vamos sentindo a presença dos amigos espirituais, procurando sentir paz, serenidade, equilíbrio. É através dos ensinamentos de Jesus que conseguimos compreender melhor e colocar em prática os seus ensinamentos de amor, de caridade, nos expressando com mais naturalidade e espontaneidade. A lição de hoje, que Emmanuel nos traz, é um tema polêmico. Muitos não gostam nem de falar e nem de ouvir. Ele intitula essa lição, O Diabo. Ele vai buscar no Evangelho de João as palavras de Jesus, onde Jesus diz: eu não vos escolhi os 12 e um de vós é diabo. Emmanuel coloca para nós que o ser humano tem uma imaginação muito fértil. Ao longo das nossas existências, nós criamos monstros que ficam alojados no subsolo da nossa mente. Chega um momento que nós precisamos limpar tudo isso, clarear o lugar onde existe a sombra. Estagiamos por religiões que nos trouxeram dogmas que aceitamos sem compreender, a fé sem esclarecimento, e tudo aquilo que não compreendemos nos leva ao medo. Chega um momento que precisamos desconstruir tudo isso e reconstruir de uma maneira muito mais saudável, iluminada. Muitas vezes, da mesma forma que nós colocamos, eu preciso me repaginar, mudar a cor do cabelo, corte, usar uma cor que eu nunca usei. A mesma coisa acontece espiritualmente falando. Emmanuel diz para nós que nos expressamos muitas vezes como de forma diabólica. É uma expressão forte. Ele fala que por conta ainda dos nossos instintos, da nossa agressividade, da nossa cólera, nós nos expressamos dessa forma. Ele diz que trazemos a parte inferior da nossa personalidade e que essa parte precisa também ser iluminada. Outro dia, entrando no banco, uma moça à minha frente, uma moça bonita, bem vestida, e a porta travou. Isso acontece normalmente conosco, com outras pessoas, todo momento. E o segurança pediu que ela retirasse o que ela tinha na bolsa, foi retirando, e a porta não destravava. E ela foi ficando extremamente nervosa. Aí via agressão verbal, um comportamento preconceituoso, e eu estava vendo nela a Bela. Ela foi se transformando em pouco tempo na fera. É aquilo que Emmanuel coloca. É a nossa expressão diabólica. E ele diz mais: nós, muitas vezes, nos expressamos como se estivéssemos no inferno. Ou seja, a nossa escolha. Por isso que não existe a figura do diabo. No dizer de Emmanuel, ele está, muitas vezes, o mal dentro de nós mesmos. O inferno é a mesma coisa. Eu posso criar o paraíso, a paz. Nesse sentido, ela poderia ter se afastado, olhado com cuidado o que tinha na bolsa, retirado, deixado as outras pessoas passarem, e ela retornaria, entraria, faria o que ela precisaria fazer. Então, nós vemos que isso, tudo depende também de nós. Então, Emmanuel coloca que hoje nós podemos identificar esse lado da nossa personalidade e procurar sanear da melhor maneira possível. Hoje nós sabemos que existem várias terapias que nos ajudam em todos os sentidos. Depende da nossa boa vontade em querer, de fato, nos tornarmos mais saudáveis, convivermos melhor conosco e com aqueles que convivem conosco,
quando Jesus coloca, eu não vos escolhi os 12, e um de vós é diabo, ele se refere a Judas, que o traiu, e nos colocando a respeito dos apóstolos. Muitos dizem que ele passava, os convidava e eles o seguiam, né? De uma maneira aleatória. Nós podemos entender que Jesus veio ao planeta, o governador da Terra, uma hierarquia espiritual elevadíssima, veio ajudar essa humanidade a progredir através de seus ensinamentos e exemplos. E convidou os apóstolos, a virem com ele. Jesus encarnou e eles reencarnaram, porque eram ainda homens que necessitavam de evolução, burilar as imperfeições, tornando mais perfeições na alma. Eram homens, sim, de grande elevação moral, espiritual, vieram implantar o cristianismo na Terra. Hoje somos felizes em saber que daqui a um tempo vamos comemorar o Natal, a data mais importante do planeta, onde vamos falar somente de Jesus. Lembrar da sua passagem aqui na Terra. Cada um trazia também a sua parte inferior de personalidade. Mateus era coletor de impostos, trabalhava com o Império Romano, apegado às coisas materiais. No entanto, quando Jesus diz, vem, me acompanha, ele vai naturalmente. Ele sente aquele chamado no próprio coração. Tomé vivia a paranoia da desconfiança. Uma hora ele acreditava, para no momento seguinte desacreditar, mas seguir Jesus. Pedro era dedicado, era sincero, mas também trazia a impaciência, a irritação, a agressividade. Tanto é que Jesus o repreende quando ele corta a orelha do soldado. Jesus recoloca a orelha e o repreende, dizendo, quem matar pela espada, perecerá pela espada. No entanto, todos cumpriram com as suas tarefas e hoje temos o cristianismo implantado no planeta. E Judas era o tesoureiro, tratava da contabilidade do grupo, mas ele trazia na personalidade uma característica, ele não era transparente, ele agia em silêncio, ele não confiava naquele grupo e Jesus o mantinha justamente para que ele sentisse aquele amor, a sustentação do amor, que ele voltasse à realidade, à razão. Então Judas, antes de trair Jesus, ele traiu a ele próprio. Ele não quis mais aprender, porque os ensinamentos de Jesus falavam sobre a moral e ele estava um pouco distanciado de tudo aquilo, já não interessava mais. Então ele tinha muito para aprender, mas não quis mais aprender, se desinteressou e se afastou. Deixou também de fazer coisas muito grandes, importantes, que ele poderia ter feito, dado continuidade. Antes de trair Jesus, ele traiu a ele próprio. Ele traiu o amor pela vida, o encanto da existência. Ele se isolou nos próprios conflitos. Porque ele não confiava, então ele não falava. E mesmo aquilo que ele trazia dentro dele, certamente que ele não iria falar. No momento que ele começou a sentir a culpa, ele envereda pelo caminho da autopunição. Ele próprio se autopune, se torna autopunitivo e encaminha para o suicídio. Nós podemos pensar, Jesus não sabia disso, dessa personalidade? Sim, e é lógico que os desígnios se cumpriram. Tanto é que hoje nós estamos conversando sobre essa lição que Emmanuel nos propõe, falando sobre a personalidade, que na verdade é a personalidade humana. Na humanidade existem ainda Judas, Pedro, Mateus,
Tiago, Tomé, Paulo. Podemos falar Maria Madalena, por que não? O apóstolo feminino, que tanto também fez aprendendo com Jesus. Então, se hoje nós estamos conversando, procurando entender mais, refletir, é para o nosso próprio autoconhecimento. Nos conhecendo melhor, podemos modificar. E Jesus, ele tinha um olhar amoroso naquela época, vendo a beleza divina que cada um trazia em si. Hoje ele olha para nós da mesma forma. Ele não vai enxergar em nós as imperfeições, ele olha a nossa beleza divina. Ele olha as nossas possibilidades, as nossas conquistas e nos convida cada vez mais a trabalhar na sua seara. Então é através da família, da sociedade, no meio dos vizinhos onde nós moramos, no trabalho, nos trabalhos que desenvolvemos, mesmo como médiuns, né? Cada um traz uma característica na mediunidade e tem condições de doar, o estudo da fluidoterapia, da boa palavra, da oração, da vibração amorosa que podemos fazer, são chamamentos. E que nós, dessa forma, estamos iluminando essa parte inferior da nossa personalidade. Então, ainda hoje, Jesus está nos chamando. Ele está nos convidando. Basta que nós também sintamos esse chamado no nosso coração e então nós nos levantamos e o seguimos. Certamente fazendo, cumprindo com as tarefas hoje que temos diante de nós, temos nas nossas mãos. É um convite amoroso que ele nos faz. E através de um trabalho, seja qual for, é a terapia que nós estamos precisando. É a pedagogia que a vida nos leva justamente para aprender, para evoluirmos, para sermos melhores. E assim, pouco a pouco, nós sabemos que ainda temos, né? A fera dentro de nós, mas ela vai sendo iluminada, ela vai sendo envolvida com amor e pouco a pouco vai vir à tona a bela, que certamente Jesus sabe que todos nós estamos destinados à beleza, à perfeição. Que seja uma semana de muita beleza para todos nós. Belezas que a gente possa, através do nosso olhar mais amoroso, enxergar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.